Olá a todos e a todas, meus queridos e amados que me acompanham no canal. Inicialmente gostaria de pedir a todos que ao assistirem às aulas, fizesse a sua inscrição, desse o seu likezinho lá, tá? E fizesse comentário para que eu possa melhorar naquilo que vocês questionarem. Bom, a nossa disciplina é Direito Penal. Nós, em nossa última aula, a nossa 12ª aula, nós falamos da reabilitação, que está no artigo 93 a 95 do Código Penal. Agora nós iremos falar passar um pouco para vocês das medidas de segurança da parte geral do Código Penal, que está contido dos artigos 96, 97, 98 e 99 do Código Penal. Bom, o que é uma medida de segurança? A medida de segurança é nada mais do que uma medida que tem como finalidade, certo, o tratamento a que deve ser submetido o autor de um crime a fim de curá-lo. No caso de ser portador de doença mental incurável, curá-lo para que torne esta pessoa apto a conviver em sociedade sem voltar a delinquir, ou seja, a cometer crimes, né? As medidas de segurança previstas na lei são a de internação em hospital de custódia e de tratamento psiquiátrico, tá? E também o tratamento ambulatorial. No caso de internação, ela constitui uma espécie de medida detentiva, certo? Pelo fato da privação da liberdade imposta ao paciente, tá? Os requisitos para a aplicação da medida de segurança, certo? É a prática de um fato típico, punível, e também a ausência de imputabilidade plena e também a periculosidade do agente. Existem duas espécies de medida, como já falamos, tá? A detentiva, que é a internação em hospital próprio, e a restritiva, tá? Que é o tratamento ambulatorial. Esta medida ela que deve ser uma providência do próprio Estado, ela deve ser imposta ao agente inimputável ou semi-inimputável e deve ser vista com base no grau da periculosidade do agente, além de ter como objetivo a defesa social ligada à prevenção especial daquela pessoa, seja ela na forma de segurança, tá certo? Ou sobre a forma de ressocialização, que tem como finalidade, tá, a adequação e a reintegração ao meio social. A referida medida, ela é classificada, tá, como pessoal e de acordo com a gravidade do crime, tá, bem como a periculosidade do agente, tá, a qual ela irá, no caso, punir o agente não pelo que ele fez, mas pelo que ele era no momento do crime, tá? No caso do juiz, o juiz, na aplicação dessa medida, de tal medida, ele deve adotar em sua decisão, analisando e fundamentando, conforme o caso concreto,
Ou seja, restando aí ao próprio juiz ele comprovar que a pessoa é inimputável, certo? Ou seja, comprovar a inimputabilidade do agente, aplicar a pena como sanção e, no caso de considerar absolutamente inimputável, deve optar pela medida de segurança. Entre as penas de segurança, nós temos aí as penas que têm caráter retributivo preventivo, as medidas de segurança que têm natureza eminentemente preventiva, o fundamento da aplicação da pena e a culpabilidade, a medida de segurança que fundamenta-se exclusivamente na periculosidade, que as penas são determinadas, quais sejam as medidas de segurança, que são por seu tempo indeterminado, só findam quando cessar a periculosidade do agente. Temos também as penas que são aplicáveis aos inimputáveis, semi-imputáveis, e as medidas de segurança elas são aplicadas aos inimputáveis e especialmente aos semi-imputáveis, semi-imputáveis, quando estes necessitem de tratamento especial. Dentre os princípios constitucionais, a medida de segurança ela constitui uma sanção penal, sendo que deve obedecer o princípio do Estado Democrático de Direito, tá? Devem ser observados, nestes casos, as mesmas garantias do Estado Democrático de Direito, visto que a medida de segurança é uma pena privativa de liberdade também, certo? E tem formas semelhantes ao controle social e se consubstanciam na forma de invasão da liberdade do indivíduo. Não podemos esquecer que também estas medidas elas constituem formas de controle social e ambas são limitadas e regulamentadas quanto à sua espécie. Os princípios constitucionais mais importantes para a aplicação da medida de segurança são os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da intervenção mínima e o da dignidade da pessoa humana. Vejamos, o princípio da legalidade é o princípio considerado mais importante para o direito penal no ordenamento jurídico, tá? Ele encontra-se inscrito no artigo 2º do Código Penal e também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88. E esse princípio, ele consiste na limitação do direito de punir pelo Estado, que é indispensável no princípio do Estado Democrático de Direito, tá? Evitando aí que o juiz, por seu livre-arbítrio, imponha medidas não expressas previstas na lei, tá? Do princípio da proporcionalidade, podemos dizer que este princípio ele encontra-se implícito no artigo 59 do Código Penal, que já vimos nas aulas anteriores, certo? Que determina a fixação da pena base no quanto necessário e suficiente, relacionando-se à busca de limitação do poder punitivo estatal, também chamado de princípio de proibição do excesso, além também de buscar a correspondente pena, certo? Ao delito praticado.
certo? Além de ser observado a correspondência entre a gravidade e a proporcionalidade, de maneira a impedir o excesso punível. O princípio da intervenção mínima, ele diz respeito, esse princípio ele tem de respeito que tem como objetivo a ser usado apenas quando na medida de segurança, na medida do estritamente necessário. Se observar o artigo 8º, no seu item 2º da Declaração dos Direitos Humanos, nós iremos observar ali que todo acusado tem o direito de que se presuma sua inocência, tá? E que também todo crime somente é imputável a quem lhe der causa. Isso está previsto no artigo 13 do Código Penal, tá? Do princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto a esse princípio da dignidade da pessoa humana, nós podemos observar que no artigo 1º da Constituição Federal está previsto ali, certo, esse princípio. Se não, vejamos, quando ele diz que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, ou seja, toda pessoa deve estar presente em todas as fases do processo penal, que é o nosso caso, nós estamos falando aqui de processo penal, e da aplicação da pena. Não esquecendo, certo, que a medida de segurança, tá? Essa medida de segurança, e que o Estado também ele deve oferecer as condições mínimas ao tratamento, destacando-se essencialmente a salubridade, a presença de profissionais habilitados, a progressividade, a terapia, a terapêutica, né? Que são essenciais à convivência em sociedade, incluindo-se também o prazo limite de sua internação, de maneira a evitar o sofrimento mínimo do indivíduo, tá? Quando se fala da aplicação e espécies de medidas de segurança, nós podemos dizer que o direito penal, para que determine delitos, para que determinado delito possa ser imputado a alguém e este seja responsável perante penalmente, são necessários aí 3 critérios, tá? O nexo causal entre o agente e o crime praticado, que se no momento da ação ele tenha entendido da ilicitude do fato, e que à época do fato ele pudesse escolher praticar aquele ato ou não, tá? Já para a psiquiatria forense, essa espécie se dá o nome de capacidade de imputação jurídica ao estado psicológico, que se fundamenta aí no entendimento que o indivíduo tem sobre o caráter criminoso. O caráter criminoso do fato. E também na aptidão de determinar-se, de acordo com esse entendimento, ou seja, a capacidade de imputação jurídica, que depende
da razão e do livre-arbítrio do agente do crime. Nesse contexto, a imputabilidade ela está baseada na ilicitude do fato praticado e a capacidade do indivíduo de possuir o completo livre-arbítrio, tá? Ou seja, a capacidade de autocontrole do agente, a capacidade de poder escolher praticar ou não o fato ilícito, o fato delituoso. A lei penal, ela define a imputabilidade, certo? E isenta da pena também o agente que, por doença mental incompleta ou retardada, no tempo da ação ou da omissão, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter do ilícito. Isso a gente pode ver lá no artigo 26 do Código Penal, que diz assim, ó, artigo 26 do Código Penal, ele fala, é isento da pena, artigo 26 do Código Penal, é isento da pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejamos aí o que quis dizer esse artigo, certo? E também devemos observar no seu parágrafo único que fala que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o que diz o parágrafo único, certo, do artigo 26. A pena pode ser reduzida de 1 terço a 2 terços, em virtude de perturbação, etc. Quando a gente constata a inimputabilidade de um agente na prática de um delito, o mesmo ele não recebe a pena, e sim uma medida de segurança, que consiste na internação em hospital de custódia e tratamento. A medida de segurança é uma medida detentiva e o tratamento ambulatorial, psiquiátrico, é uma medida de segurança restritiva, como consta no artigo 97 do Código Penal. Se não, vejamos. Artigo 97. Das imposições da medida de segurança para inimputável. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação, de acordo com o artigo 26 que nós falamos, se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção. Poderá o juiz submeter a tratamento ambulatorial. Então, tem essa hipótese prevista no artigo 97, certo? Que se ele é inimputável, o juiz pode determinar uma internação, de acordo com o artigo 26, ou, se previsto como punível com detenção, poderá o juiz submeter a tratamento ambulatorial. Essa medida, ela tem como prazo mínimo, quer dizer detentiva, né? Quer dizer restritiva, como sendo de 1 a 3 anos, sendo, porém, por tempo indeterminado, tá? Enquanto não for constatada por perícia médica a cessação da periculosidade do agente. Isso está previsto no artigo 97, parágrafo 1º. Seu parágrafo 1º
fala que a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada averiguada mediante perícia médica a cessação da periculosidade, e terá o prazo mínimo, que esse deverá ser de 1 a 3 anos, tá? Então a gente deve observar que no caso de semi-imputabilidade, necessitando o condenado de tratamento especial, tá? A pena ela pode ser substituída por medida de segurança, tá? Consistindo aí esta medida em internação em hospital de custódia e tratamento ou tratamento ambulatorial, conforme está previsto no artigo 98 do Código Penal. Se não, vejamos, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, já lemos, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 3 anos, nos termos do artigo anterior, que é o 97 que acabamos de falar, e respectivos parágrafos 1º a 4º. Tá? Então, é imperioso se entender, certo? E ressaltar que no caso do semi-imputável, que os pressupostos necessários aí para a substituição da pena por medida de segurança são aquelas que tenha sido aplicado uma pena ao indivíduo, para que esta mesma pena ela possa ser e que esta mesma pena pode ser substituída, e que a pena aplicada ao caso seja pena privativa de liberdade, tá? Da periculosidade da periculosidade, ou seja, da verificação dos riscos e medidas de segurança superveniente, podemos dizer que a periculosidade é o conjunto ou circunstâncias que indicam a possibilidade de alguém praticar ou tornar a prática um crime, ou tornar a praticar um crime, praticar ou tornar a praticar um crime, tá? Através de um conjunto de características pessoais e sociais do indivíduo, que seja avaliada através de vários, que é avaliada através de vários parâmetros, e não podendo ser vinculada apenas à gravidade da doença mental, tá? Para concluirmos, nós devemos destacar a importância na verificação da imputabilidade do agente e na aplicação da execução das medidas de segurança, existindo aí uma colaboração entre juízes, médicos, para quem, em conjunto, possam aplicar medidas justas e necessárias e que permitam, tá, o instituto do recurso, para que se possa optar por espécies de medida as quais serão impostas, seus prazos, tá, e também a melhor forma, certo, de cumprimento desta medida. Ou seja, havendo aí, neste caso complexo, uma interdisciplina, certo, entre estes trabalhos. Esse trabalho ele deve alcançar os seus objetivos e as suas finalidades, quais sejam o da medida de segurança, as quais seriam elas a recuperação do doente mental e a sua reabilitação no contexto social e familiar. Vamos ficar por aqui.
Essa é a nossa 13ª aula. Na nossa 14ª aula, certo? Nós iremos tratar da ação penal propriamente dita, que está no Código Penal, no seu título 7º, certo? Da parte geral do Código Penal, certo? Então, na parte geral do Código Penal, no seu título 7º, fala da ação penal, a ação pública, de iniciativa privada, da irretratabilidade, da representação, das decadências, do direito de representação, das renúncias, do perdão do ofendido, tá? Então, este assunto nós iremos tratar na nossa 14ª aula, tá? Obrigado a todos e espero contar com todos vocês. Se inscrevam no nosso canal e assistam nossas aulas. Espero ter contribuído, certo? E um forte abraço, até a próxima aula.